Bom, primeiramente um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Renato e eu estou trazendo mais um vídeo para o canal, provavelmente o último do ano. Então se você está assistindo, já deixe seu like, se inscreva, ative as notificações, que também não vai mudar muita coisa porque é bem difícil postar vídeo nesse canal. Siga minhas redes sociais, Instagram, TikTok, talvez por lá eu seja mais ativo. E eu não vou fazer a promessa que eu vou voltar a, a, a gravar por aqui, mas eu prometo que, quem sabe no ano que vem eu tente mais vezes. Fato é que eu tô para gravar para falar sobre o mercado da bola do Santos Futebol Clube, algo que eu gostaria de fazer mais, mas a preguiça não deixa. Então, eu acabei de acompanhar as últimas notícias do companheiro Lucas Musetti, né? E onde ele trouxe as informações sobre as negociações que o Santos está fazendo para a próxima temporada e que provavelmente devem ocorrer. Então vou falar as prováveis, né? Sobre as prováveis que têm chances de acontecer para o ano que vem. Começando pelo ataque, que eu acho que é a negociação onde todos nós já sabíamos antes do campeonato terminar que poderia ocorrer, que é a do Gabigol, a do Gabriel Barbosa, de vir ser o novo camisa 9 do Santos. Cara, a minha opinião é que, assim, eu já falei diversas vezes nas outras redes sociais que eu sou a favor da contratação dele. Eu acho que é um cara que ainda tem lenha para queimar e apesar de tecnicamente não ser o mesmo no qual ele já foi no Flamengo e passou muito longe de ser no Cruzeiro, eu ainda acho que ele é um dos melhores camisas 9 que tem no Brasil. Né? Um cara que sabe o caminho do gol, quando a bola chega ele não costuma errar e apesar de poucos gols em 2025, os gols que ele fez foram decisivos. Eu lembro muito bem do jogo contra o Bahia na Fonte Nova, onde ele mete um golaço de fora da área, garantindo a vitória e os 3 pontos para o Cruzeiro, que ajudaram, né, lógico, o Cruzeiro a conquista da terceira colocação no Campeonato Brasileiro e vaga direta para a Libertadores. E óbvio, também não tinha como ele desbancar o Caio Jorge, mas fato é que ele não é o mesmo e eu acho que aqui na Vila Belmiro, em Santos, seria o lugar ideal para ele voltar, quem sabe, à sua melhor forma ou, né, tentar encontrar a sua melhor versão, mas se dá bem por aqui. Eu acho que é qualificar ainda mais o elenco com a chegada de um camisa 9 tão vitorioso no nosso campeonato que, vamos ser sinceros, é um dos jogadores mais decisivos, se não o mais decisivo do futebol brasileiro. Já decidiu Libertadores 2 vezes e não é para poucos isso. Eu acho que poucas pessoas fazem isso. Dito isso, eu prefiro 1000 vezes ter o Gabigol, do que ter que ver mais um ano com Lautaro Dias, com Tiquinho Soares, do que com Tassiano. Tassiano foi muito importante no último jogo contra o Cruzeiro, mas muito abaixo o ano inteiro, precisa entregar muito mais. Eu acho até que ele pode ser um jogador útil, mas precisa entregar muito mais. O Tiquinho Soares nunca mais foi o mesmo após 2023 e o Lautaro Dias é um bagre que consegue correr, é esforçado. O Lautaro Dias é esforçado e ponto. Mas eu acho que o Gabigol seria um 9 que poderia dar mais qualidade do nosso ataque e até impor medo, se é o que tá faltando nossos camisas 9, né? A gente não tem um camisa 9 goleador desde o Marcos Leonardo, desde Ricardo Oliveira. Então, ter um 9 como o Gabigol para a próxima temporada, um 9 de respeito, que faz tempo que o Santos não tem seria muito interessante. Então, na primeira contratação eu sou a favor. Nas outras, nós temos Rony, temos Vitinho e temos Felipe Loyola do Independente. Eu vou começar pelo Felipe Loyola, porque eu acho que é um jogador que poucas pessoas conhecem. O Felipe Loyola, ele é chileno, é um jogador que passou pelo futebol chileno, foi contratado para jogar no Independiente, no futebol argentino, e recentemente foi especulado que ele poderia ir para o Bayern de Munique da Alemanha. A gente não está falando de qualquer time, nós estamos falando do Bayern de Munique. Hoje o Santos e o Fluminense disputam a contratação do jogador. Um segundo volante que pode atuar como camisa 8 e algumas vezes já foi um 5. Na seleção chilena chegou para jogar como lateral direito, né? Se destacou como lateral, depois foi caindo mais para dele e ainda assim faz alguns jogos nas eliminatórias como lateral direito, mas é um jogador de muita sustentação
intensidade e que mudaria o patamar do meio de campo do Santos. Eu acho que a gente tem bons nomes para essa posição. Bom Tempo foi um cara que, com o Caixinha, foi uma das melhores coisas que o Caixinha fez no Santos foi descobrir o Bom Tempo como segundo volante, colocar ele para atuar como meio campo. A gente tem o Zé Rafael, a gente tem o Schmidt, que nos últimos jogos, apesar de ser um camisa 8, mas defender como um 5, veio jogando muito bem também, dando um ritmo muito bom para o nosso meio de campo. A gente tem bons jogadores ali, mas eu acho que o Felipe Loyola chega para ser titular da posição e para incomodar os demais. Eu acho que o Santos não tem que se desfazer de ninguém dali, até porque é necessário a gente ter grandes jogadores e jogadores de alta intensidade, ainda mais com o calendário do Santos, que vão ser 4 competições: Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Brasileiro e Sul-Americana. Então é muito importante você ter profundidade no elenco para poder sustentar essas competições até o fim do ano, claro. Então eu acho que é importante contratar o Loyola. É um cara que, jogando ali, quem sabe, Arão, Loyola e Neymar no meio de campo, às vezes quando tiver o Roleiser, enfim, vai ser um cara que vai ser muito útil e eu desejo essa contratação desde o meio da última temporada. Indo pro Vitinho, a gente tinha a especulação do que o Marino Inestrosa, jogador do Atlético Nacional da Colômbia, poderia vir ao Santos, mas ele acabou acertando com o Boca Juniors, um valor que o Santos não tem para pagar, e foi pro time argentino. Eu particularmente preferi o Inestrosa. O Vitinho não é um jogador ruim, acho que o Vitinho também tá longe de ser um baita jogador, mas me agrada ter um jogador com as características do Vitinho como um ponta, que pode atuar tanto pelo lado esquerdo, também como pelo lado direito. No Internacional ele fez bastante disso. E na última temporada, no finalzinho da temporada, quando a gente já não tinha mais o Alan Patrick sendo Alan Patrick, os centroavantes não entregando nada, o Vitinho era o protagonista do Internacional. Fez gols super importantes, foi um jogador muito agudo e desde a época do Atlético Paranaense sempre foi esse jogador incisivo do 1 contra 1, que corta pra dentro, que corta pra fora, mas sempre com objetividade. Era um nome que sempre me agradou. Particularmente, nunca esperei que fosse jogar no Santos, mas agora que surge a oportunidade de conter um atleta como o Vitinho no elenco do Santos, eu acho que seria interessante. É um cara com as características de um ponta que o Santos precisa e não tem há um bom tempo. Eu acho ele muito diferente do Guilherme no seu estilo de jogo. Acho que ele tem um contra um muito melhor do que o Guilherme, por exemplo, nessa parte do X1. Na recomposição, o Guilherme é muito melhor que ele, não é um cara que volta para defender, mas ele é um cara que não pode ser que estatisticamente, em números, não entregue tanto, mas na construção de jogadas, no drible, em quebrar as linhas e achar jogadores entre as linhas, acho que o Vitinho é um bom jogador. Existem inúmeras opções melhores que ele, inclusive eu acho que o Inestrosa era uma opção muito melhor do que ele, mas tendo em vista que o Santos não tem tanto dinheiro, é um jogador que poderia chegar de graça, eu acho que é uma baita opção. É uma oportunidade de mercado que o Santos não pode deixar perder. É mais difícil, porque o Musetti informou, por exemplo, que o Internacional também quer o atleta, ele que tem contrato até o meio do ano com o Dinamo de Kiev da Rússia, da Ucrânia, o Dinamo de Kiev da Ucrânia, mas é um cara que eu acho que seria bom, já que a gente perdeu o Guilherme para o Houston Dynamo dos Estados Unidos, então é importante você ter um ponta com muita qualidade e usar a base também, né? Vamos usar a base, temos Matheus Xavier na base, que eu acho que é um jogador também com características próximas ao Vitinho e com uma margem de evolução muito maior que ele. Então acho que também, se contratar o Vitinho, tem que usar a base, o Matheus Xavier tem que ser usado. E agora, a última contratação, e para mim a mais polêmica, e que a única que eu não concordo, que é a contratação do Rony do Atlético Mineiro. Vamos lá, o Rony é um cara que todo mundo já conhece o futebol brasileiro, é o maior, se não um dos maiores, não sei se o Rafael Veiga já chegou a ultrapassá-lo, artilheiros da história do Palmeiras na Libertadores, acredito que não. Mas o Rony é um cara que já não joga um bom futebol há muito tempo, e no Palmeiras não era lá aquele jogador exímio de qualidade técnica, não era aquela referência, quando você fala, pô, o ataque do Palmeiras tem o Rony craque, chegou à seleção brasileira, é verdade, mas chegou num momento onde a seleção brasileira estava muito perdida, sem um treinador de fato. O Ramon Menezes fazendo alguns testes levou, por exemplo, o Yuri Alberto naquela convocação também, que merecia naquele momento, mas que hoje em dia você não vê o Yuri Alberto como convocado para a seleção, e muito menos o Rony vestindo a camisa da seleção brasileira, indo para um ciclo de Copa do Mundo, uma Copa do Mundo 2026. Muito longe disso.
O Rony passou de um jogador no Atlético Mineiro muito criticado pela torcida, chegou a estar jogando pelo clube, né? Quem lembra daquele episódio dele, se eu não me engano, fazer uma denúncia por atrasos salariais, a torcida pegou muito no pé dele até o final da temporada e pra mim não entregou o que era se esperado, né? Claro, eu não esperava muito do Rony, mas justamente porque o Rony não é aquele jogador individual decisivo. O Rony, ele é aquele jogador pro coletivo. Quando eu falo que eu não concordo, é porque eu acho que o Rony vai ser um cara muito caro e você, com esse valor que o Santos agora quer pagar por ele, e o Santos vai pagar em salários que mesmo assim, por mais que ele abaixe, segundo o Mosaic falou que ele estaria disposto a baixar o salário, mas mesmo assim é um salário caro. Você poderia encontrar uma opção no futebol sul-americano, um nome que está despontando mais e que quem sabe tenha características parecidas. É óbvio que é muito difícil você encontrar um cara que pode ser centroavante, que pode ser segundo atacante, que pode ser um ponta esquerda, pode ser um ponta direita. Ele querendo ou não, ele é versátil lá na frente. Mas ele é 880. Se for para contratar um cara que é a mesma coisa que o Guilherme, você vai contratar um cara que irrita, vai vender um cara que irrita, para contratar um cara que vai te irritar ainda mais caro, eu acho que a conta não fecha. O Rony não chega para ser protagonista. O Rony chega para ajudar o Santos coletivamente. O Santos precisa de jogadores para ajudarem no coletivo. Mas eu acho que o valor financeiro que vai ser investido no Rony, para mim não compensa. Compensa você ir atrás de um talento no futebol sul-americano, é óbvio. Que a gente sabe que o Santos tentou fazer isso com o Cabageiro. O Santos tentou em 23 fazer isso com o Daniel Ruiz do Milionários da Colômbia, não funcionou. Com o Johan Julio, com o Brian Angulo, com o Brian Ruiz, diversos jogadores. Mas também existem outros jogadores no futebol brasileiro, ou brasileiros que estão em outros mercados, ou jogadores que não são brasileiros e estão em outros mercados, com características próximas e que podem suprir a necessidade que o Santos precisa lá na frente e sejam mais baratos. Pode ser que acho que ele deve entregar alguma coisa, porque ele até no Galo, apesar de números modestos, fez alguns gols no ano que foram importantes para o Atlético. No Palmeiras, não preciso dizer, inclusive a assistência daquela dolorosa derrota em 2020, da Libertadores de 2020, que foi disputada em 2021, foi dele. Mas o Rony não é o jogador que é referência em qualidade técnica, não é aquele cara que todos os clubes vão disputar para ter e que é necessário você ter no elenco. É bom você ter um operário da bola que cumpre sua função tática de forma perfeita. Mas a partir do momento que ele custa muito caro e não está na sua melhor fase, eu acho que não compensa o investimento em cima dele. Então, das contratações, eu acho que só o Rony, para mim, é a que eu não faria e iria com outras opções no mercado da bola. Fechou? Me estendi um pouco mais, achei que esse vídeo seria um pouco mais curto, mas espero que vocês gostem, curtam, comentem, compartilhem. Deem um engajamento igual vocês fizeram naquele Santos e Palmeiras e Santos. Fechou? Muito obrigado por toda a audiência que vocês têm me dado em todas as redes sociais, aqui no TikTok também. Para quem viu apenas nos Reels não, acho que é Shorts aqui no YouTube. Passamos de mais de 1000 nas duas publicações lá. Então, muito obrigado a você que acompanha o meu trabalho e acompanhou o meu trabalho nesse ano de 2025. Não prometo nada em 2026, mas vou tentar ser mais ativo nessa rede. Fechou? Sigam minhas redes sociais, renato.rodriguesfc no Instagram e no TikTok. Um grande abraço e até a próxima.